boa noite. O Globo Repórter de hoje atravessa um dos países mais tensos do mundo. Coreia. Como é a vida de um povo dividido por uma guerra? As duas Coreias, que impressionam pelas diferenças, são, na verdade, uma só terra ligada pelas mesmas tradições. Nas montanhas, descobrimos as torres de pedra, o que elas significam. Vamos experimentar o kimchi, o arroz com feijão dos coreanos, uma mistura de alimentos tão saudáveis que é chamada de fonte da juventude. Monges voadores, o segredo de uma arte marcial voltada para a paz. As incríveis e emocionantes histórias das famílias divididas entre norte e sul. E o desafio de percorrer uma das fronteiras mais perigosas do planeta. Vamos começar nossa jornada? No momento em que os olhos do mundo se voltam para este ponto do planeta, vamos atravessar um país marcado pela guerra. E conhecer as pessoas que vivem no interior, seguindo o ritmo das colheitas. Ou na correria das grandes cidades, contrastes de uma nação sobrevivente, que se reergueu investindo em educação de qualidade. Vamos ver os campos, os templos e o mar ao redor do povo das montanhas. Coreia, um país com 5.000 anos de história, que desenvolveu tradições únicas no mundo. A cultura, os alimentos, a língua, o alfabeto reforçaram a ligação desse povo durante milênios. E, de repente, há algumas décadas, a guerra dividiu o país em dois. Mas uma cadeia de montanhas faz a ligação de todo o território e nela vive a alma do povo coreano. A natureza não entende que existem duas Coreias e ainda é a mesma de norte a sul. A espinha dorsal da Coreia é formada por essas montanhas. Uma península separada por uma linha imaginária abriga as duas Coreias. Abaixo do paralelo 38 está a Coreia do Sul. Nós estamos aqui, no Parque Nacional de Soraksan, ao redor de uma das maiores e mais importantes montanhas do país. Para os coreanos, é sagrado. Eles sempre buscam as montanhas para caminhar, meditar. O templo para os budistas está muito além dessas paredes. Está no rio, nas trilhas e nas torres de pedra. As monjas explicam que as torres são um retrato da nossa mente. É impossível erguer essas colunas com pressa. O equilíbrio das pedras reflete o equilíbrio interior de quem construiu a torre. E uma outra lição: para realizar grandes sonhos, é preciso dar valor às pequenas coisas, assim como uma grande torre precisa de pequenas pedras. Na época das cheias, a força da água derruba as torres, ou seja, elas vão ficar de pé até a próxima estação chuvosa. A monja conta que quando um visitante volta ao templo e não encontra a torre que construiu, reage assim. Um lamento que, para elas, não faz sentido. O fim de um sonho é o início da construção de outro. Parece um labirinto, mas é o contrário disso. O labirinto é feito para confundir. E para os coreanos, o gesto de empilhar pedras significa organizar o coração. E assim eles vão erguendo essas torres, que são feitas de paciência, esperança, sentimentos e pedidos. Eu vou aproveitar a minha passagem por aqui para pedir um pouco de paz. Estamos bem perto da fronteira com a Coreia do Norte.
No dia em que gravamos na montanha, pertinho dali, 4 caças e 2 bombardeiros dos Estados Unidos realizaram uma simulação de ataque sobre a península da Coreia. Dias antes, a Coreia do Norte havia lançado um míssil que atravessou o céu do Japão e caiu no mar. Registramos a movimentação de tanques e soldados na estrada. Nós estamos a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte e aqui na estrada é constante a movimentação de tropas. A divisão entre Norte e Sul separou muito mais que 2 países. Você já imaginou viver separado dos seus irmãos, do pai, da mãe, às vezes do filho, querer estar perto deles todos os dias e a menor distância possível ser essa aqui? Você no alto de uma montanha, olhando a terra onde você nasceu, assim, de longe. O Sr. Lin, de 85 anos, sempre vem até este mirante. Quis saber de onde somos? Brasil. Ele é da Coreia do Norte. Depois da guerra, nunca mais pôs os pés do lado de lá. Conta que até hoje não conseguiu voltar para ver a família. O filho nasceu na Coreia do Sul e sempre que pode, traz o pai até aqui. Conseguimos uma autorização especial para gravarmos na última fronteira da Guerra Fria. Estamos entrando no quartel das forças da Coreia do Sul, aqui dentro da zona desmilitarizada. A chamada DMZ é uma faixa de terra de 4 quilômetros de largura que separa as Coreias de ponta a ponta. Fomos levados até um ônibus do exército. Os soldados nos conduziram até o local de onde se vê um povoado norte-coreano. Aquele vilarejo fica na Coreia do Norte e os sul-coreanos costumam chamá-lo de a Vila da Propaganda. Eles acreditam que ali não mora ninguém. Um sinal disso é que todas as noites as luzes se acendem e se apagam no mesmo horário, todas elas ao mesmo tempo. Ao fundo, música e vozes se confundem nos alto-falantes que ecoam de lá. E a paisagem que vemos daqui nos lembra que as montanhas unem o povo coreano. Os combates acabaram, mas as Coreias nunca assinaram um acordo de paz. Tecnicamente, ainda estão em guerra. Em 1953, um armistício selou a trégua que dura até hoje. Aqui os guardas da Coreia do Sul e ali do outro lado os guardas da Coreia do Norte que se encaram o tempo todo, olho no olho. Eu não posso nem apontar para lá, é proibido fazer qualquer gesto que possa significar alguma comunicação com a Coreia do Norte, porque eles podem interpretar isso como uma provocação. O soldado da Coreia do Norte fica lá do nascer do sol até o pôr do sol. E os soldados do Sul deram para ele o apelido de Bob. Nesses galpões fica o único ponto de contato entre os 2 países. Estas imagens de 2013 mostram representantes do Norte chegando à Coreia do Sul em mais uma tentativa de negociar a paz. Dentro do galpão principal, nem é preciso cruzar a fronteira para conversar. Os 2 países têm lugares marcados aqui. A fronteira passa no meio da mesa. Além daquela porta fica o território da Coreia do Norte. Nós tecnicamente já estamos no lado norte-coreano, mas abrindo aquela porta a gente passa para o lado de lá. E ali fica um guarda sul-coreano enquanto os visitantes da Coreia do Sul estão aqui dentro da sala. Essa mesa foi usada pela última vez para conversas em 2009. Desde então a tensão vem aumentando entre os 2 países e agora parece pouco provável que eles se sentem de novo aqui a essa mesa para conversar tão cedo. Ao redor da zona desmilitarizada, fitas coloridas pedem paz, cercadas de arame farpado. Nas ruas de Seul, a porta de entrada para a Coreia do Norte pode estar em lugares como este. São as associações de famílias separadas pela guerra. A sala pequena é tomada pelo som do velho gravador e pelas lembranças do Sr. Shin.
Ele se emociona ao ouvir a mensagem deixada pelo pai. Há quase 70 anos, os dois vieram juntos para o sul. A guerra começou e o Sr. Tim não teve mais notícias da mãe, da irmã e do irmão mais novo, que ficaram do outro lado da fronteira, na Coreia do Norte. Até que um dia, um missionário foi para lá, trouxe esta carta e publicou num jornal. Era o irmão do Sr. Tim, procurando por ele. Claro que foi uma grande emoção, ele conta. No meu caso, mais ainda, porque eu achava que o meu irmão tinha morrido. Os dois combinaram um encontro na China. Foram 3 dias juntos e um abraço que não sai da memória. Como esses encontros ainda são proibidos, é preciso proteger o rosto de quem ainda está do lado de lá. Esse aqui é o Sr. Tim e esse é o irmão dele, na primeira vez que eles se encontraram. O momento do reencontro, né? O Sr. Tim diz que na primeira noite eles nem conseguiram dormir. Ficaram colados no gravador. O pai já não podia viajar e gravou a mensagem que o Sr. Tim até hoje não se cansa de ouvir. E essa é só uma das 130 mil famílias divididas pelo conflito entre o Norte e o Sul. Poucas conseguiram se encontrar. Durante 20 anos, os governos permitiram a reunião de 100 famílias por ano. Um almoço, um abraço, uma emoção intensa depois de décadas de saudade. Desde 2014, até mesmo esses breves momentos estão proibidos. O Sr. Kim participou do primeiro desses encontros, em 1994. Ele também nasceu na Coreia do Norte. Quando tinha 19 anos, o exército americano chegou até a cidade onde morava e ele se juntou às tropas. Por quê? Eu queria comer, ele diz. Não tínhamos nada em casa. Se fosse para o exército, eu sabia que teria comida. A guerra acabou e ele ficou no sul, longe dos parentes e longe de um final feliz. O Sr. Kim acha que a questão das famílias separadas vai acabar em 5, 7 anos no máximo. Nós já somos muito velhos, ele diz. O Sr. Tim concorda. Todos os dias recebemos notícias de que pessoas estão morrendo. É um problema urgente e nós não temos tempo. Está acabando. Na parede da associação, eles olham para o mapa de uma só Coreia, sem a fronteira entre o Norte e o Sul. A linha que divide os países dividiu a vida desse jovem em antes e depois. Kang nasceu na Coreia do Norte. Em 1998, aos 14 anos, fugiu do país. Junto com os pais, conseguiu cruzar uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. Kang nasceu numa família de artistas. O pai tocava trombone. 트럼본도 부셨고 트럼본을 A mãe, violino. 근데 어머니는 바이올린 치셨고. Nenhum dos dois conseguiu emprego em Seul e vivem na economia informal. O desemprego e as dificuldades econômicas são um problema comum entre os 30 mil norte-coreanos que abandonaram a terra natal e cruzaram a fronteira. Eles são acolhidos pelas autoridades e recebem a cidadania logo que chegam, mas enfrentam muitos problemas de adaptação ao novo país. Kang explica que a busca da liberdade foi o significado principal dessa arriscada viagem. Mas, por outro lado, a vida aqui na Coreia do Sul é muito cara. O filho de músicos herdou o talento dos pais. Mas com ele, trombone e violino não tem vez. Kang é cantor de rap. As letras falam dos problemas da Coreia do Norte, da falta de liberdade e da opressão das ideias. Mas também falam da vida de quem saiu de lá e ainda tenta recomeçar. Ao cruzar a fronteira, Kang perdeu o contato com a terra natal. E hoje, a visão que ele tem é a mesma de todos nós. Na foto da estação espacial, o contraste impressiona.
Enquanto as luzes no sul resplandecem, é difícil até enxergar o contorno da Coreia do Norte, que se mistura à escuridão do mar. Como eram as noites na Coreia do Norte? Que lembranças você tem? 옆에 사람들이 죽어가고. As noites eram escuras, ele diz. E conta que, quando tinha que estudar à noite, pegava uma lata, enchia de óleo, acendia aquilo e ficava estudando naquela luz fraquinha, porque não havia energia elétrica. 이렇게 딱 죽지 않을까. 네, 저는 여기 왔을 때 Quando eu vim, ele diz, fiquei muito surpreso com tudo isso. É luz 24 horas, nunca tem escuridão. As luzes de Seul iluminam as tatuagens que ele traz no braço. De um lado, o próprio nome, que significa Revolução da Primavera. Do outro, uma data, 9 de março de 1998, o dia em que ele deixou a Coreia do Norte. 어린 마음에 Só me lembro de correr muito. Eu corri na frente porque eu estava com muito medo. 부모님들과 동시에 Meu pai falava para eu correr e eu saí correndo. Kang explica que gravou a data na pele para nunca se esquecer de quando correu para a liberdade, mesmo quando estiver bem velhinho. Onde nós encontramos hoje essa ideia de uma Coreia só? Onde o Norte e o Sul se encontram? A resposta é kimchi, uma palavra que desperta a memória afetiva do Sr. Kim e do Sr. Chin. Eles contam que sentem muita falta do kimchi que comiam quando ainda eram crianças, lá na Coreia do Norte. 그래도 봄바탕 김치하고 된장은 이제 안 버려지지. Lembranças saborosas de um tempo que não volta mais. Preparar o kimchi é um grande momento de reunião da família. Aquele gostinho de infância está na mistura dos ingredientes. O kimchi ele tem a receita básica, mas acaba que muda muito de região para região e de família para família também. A receita da mamãe, né? Henrique veio estudar aqui há 10 anos. Caí de paraquedas assim num planeta diferente para mim. Tive que aprender tudo do zero. Mas o amor tornou tudo mais fácil. Ele se casou com a Ji-young. Você, Gi, fala português? Sim, né? Quase. Muito bem, muito bem. Qual o seu papel aí, Henrique? Eu fico esperando ordens. O que eu tenho que fazer? Depois do primeiro kimchi, ninguém escapa. A sogra do Henrique é a chefe e o sogro tá de olho. Pouco antes de eu me casar, eles me convidaram. Aí você já viu que ia casar mesmo. né? Eu vi que o negócio tava ficando sério. O kimchi, essa mistura de verduras e temperos, é como se fosse o arroz com feijão dos coreanos. Durante o tempo em que estivemos aqui, lá estava ele, em todas as refeições. Normalmente pode colocar açúcar, mas em vez de açúcar ela prefere colocar isso aqui que é pera. Então, para dar um sabor mais doce, eles colocam isso para equilibrar com o sal que vai colocar. Isso é um pouco o também. toque pessoal dela, não é? É. O kimchi sempre foi feito uma vez por ano no final do outono. Uma forma de estocar comida durante o inverno rigoroso, em quantidade suficiente para durar até as próximas colheitas. E até hoje é assim. Acelga, cebolinha verde, gengibre. Pode ser também de repolho ou nabo. Mas a estrela é esse pó vermelho. É o que parece, né? Parece pimenta e é pimenta. E é pimenta. Uma comida muito saudável. O kimchi, ele passa por uma fermentação, né? Ele fica com lactobacilos vivos, como o leite fermentado que a gente toma. Então, imagina, na comida do dia a dia dos coreanos, eles estão ali ingerindo uma coisa que é muito boa para digestão e dizem que ajuda a prevenir câncer e vários outros benefícios. Esse é o segredo de um kimchi gostoso, feito no capricho. Fica tudo guardado nessa geladeira com regulagem de temperatura especial, para fermentar aos poucos. Nem muito frio, nem muito quente. Mas ainda usam também esses potes de cerâmica tradicionais. Faz parte da identidade cultural dos coreanos. Tem até um parque em homenagem ao kimchi. A grande mestre é a senhora Kim. Ela conta que o kimchi é como uma fonte de juventude. Tem muitas fibras e nutrientes que, através da fermentação, eliminam toxinas e fazem uma faxina geral por dentro e por fora. Até a pele fica bem bonita e lisinha. Pelo que eu estou entendendo, o kimchi é um dos segredos da sua beleza. Vamos ver uma artista trabalhando?
A paleta de sabores e aromas impressiona. O que será? Quantos ingredientes misteriosos. 모르겠어요. camarão 자, seco 이거는 e ralado. Camarão. 네, 이거는 밤이에요, 밤. 밤을 채를 썰은 거고요. 이거 다 먹어봐. Tô tentando adivinhar, que eu tô perdendo feio. 자, 이거는 Ingredientes do mar e da montanha combinados. Alimento para o corpo e para a alma do povo coreano. 오, Mel. Até mel vai no kimchi. 포기김치, 백년김치 한번 드셔보세요. A porção é generosa, não dá nem para falar. 따봉, Muito bom. 물뜨봉, 최고. Eu quero mais. 저기 Posso mais um? 한 번 더. 싫은데? E tem muito mais. Veja só. Vamos provar esse? Vamos. Vamos lá? Vamos lá, Pedro. Vamos lá, com licença. Quer saber o que é? Quem não arrisca, não petisca. O brasileiro que ficou famoso na Coreia desafia nosso repórter. Como experimentar um prato que se mexe e que pode até matar. É daqui a pouco. Seul. Uma cidade moderna, vibrante, o centro da vida do país desde quando a Coreia era uma só. Há mais de 100 anos, surgiu aqui, às margens do rio que corta a cidade, o mercado Gwangjang, um lugar que reunia comerciantes de toda parte. E até hoje, ferve de gente o dia todo. Muito além das montanhas, o gosto pelos pratos típicos coreanos também une o norte e o sul. As duas Coreias têm as mesmas raízes e os mesmos sabores. E quem vai me acompanhar aqui no mercado é o Carlos Gorito. Tudo bem, Gorito? Beleza, Pedro? Tudo bem. Tranquilo. Brasileiro, já mora 10 anos aqui em Seul e conhece tudo o que está acontecendo aqui. É verdade. Você tem muita coisa para me explicar, viu, Nossa, Gorito? tem muita história aqui na Coreia, Pedro. Mas antes vamos aprender algumas palavrinhas coreanas. 안녕하세요. Annyeonghaseyo é olá. Vamos provar? 감사합니다. Kamsahamnida. Kamsahamnida quer dizer obrigado. Alga, né? Kim, isso. Essa alga eles comem com arroz. Esse mercado pra mim tem um significado todo especial, né? E é onde eu meio que descobri, assim, um pouco da culinária, desses pratos todos que a gente tá vendo. Ok, vamos sentar, vamos sentar, vamos sentar. 감사합니다. 감사합니다. Vamos provar esse aqui. Isso aqui é o que a criançada leva para a escola. Isso, é o lanchinho. É o lanchinho. Lanchinho da escola. criançada. Vamos lá. Muito bom. Receber com as duas mãos é um sinal de gentileza, não é isso? Isso, sinal de respeito, gentileza. Olha só, tá saindo um monte de coisa aqui. Quantos hábitos diferentes e quantos sabores exóticos. O que você mais estranhou quando você chegou? Você lembra? Não? E agora, meu Deus, como é que vai ser isso? A comida. Todo dia era uma coisa completamente diferente do que eu estava acostumado, né? A começar pelo café da manhã. Aqui na Coreia é muito normal você tomar uma sopa, comer arroz no café da manhã. Você me dá. Como é que eu falo muito bom em coreano? Muito bom? Ah, da comida, né? É, Gostoso? gostei. Massoyo. 맛있어요. Não existe maneira mais gostosa de aprender mais uma palavra coreana. Mashisoyo. Esse aqui parece mais familiar, quase um nhoque. Mas não se enganem. Será que é tomate ou é pimenta? Eu acho que é pimenta. É pimenta. É, um pouquinho pra você, né? Um pouquinho? Alguma. Pra senhora é um pouquinho, pra mim é muito. Tem uma aguinha, não? 감사합니다. Dizem que as vendedoras do mercado nem sempre estão de bom humor. Mas fomos muito bem recebidos. É verdade que aqui nesse mercado as barracas vão passando de geração para geração? A terceira geração da família dela aqui. A avó tava, passou pra mãe e agora ela tá tocando a barraquinha. Já tem 30 anos que ela tá tocando aqui. 30 anos aqui. Bastante tempo.
Olha só. Parabéns. 잘 먹었습니다. 감사합니다. Ó, palmas pra ela. 감사합니다. Gorito, como é que você veio parar na Coreia? É uma longa história. Eu não sabia sequer usar os palitos. Não sabia mesmo, assim. Acho que eu nunca tinha nem comido qualquer tipo de comida oriental no Brasil. E topei o desafio. Vim pra cá, fiz um curso de coreano durante 1 ano. Depois eu voltei e terminei a faculdade no Brasil. Vim para fazer um mestrado. Trabalhei numa empresa coreana e hoje eu trabalho aqui na Embaixada do Brasil, aqui em Seul. Mas durante as nossas gravações, vimos que o Gorito tem muitos fãs. O pessoal me reconhece às vezes, né, da televisão. Sempre que eu venho nesse tipo de mercado, assim, o pessoal vem falar comigo. Legal. 3 anos que eu faço televisão aqui na Coreia. 근데 브라질에서 출세를 뭐냐면은 그 뚱만 생각하는 Participei de um programa muito famoso na época, que reunia vários estrangeiros que debatiam tópicos do momento, né? Política, economia, de tudo um pouco, tópicos mais sérios, mais engraçados. E eu era o representante brasileiro. 카를로스는 한 일주일에 몇 번 해요? 저 최소 2번 해요. 근데 브라질에 있을 때부터 아니요. Gorito tá em casa. Tá bom, Rapstar, tá bom. Mas para quem ainda está se adaptando a tanta novidade, nós já estávamos de saída quando a dona da banca nos ofereceu uma iguaria muito especial por aqui. Ela quer preparar isso pra gente, hein? Vamos encarar. Já vim até aqui, Gorito. Vim do Brasil até aqui, não vou comer. Não vamos perder essa não, né? É como se fosse um sashimi, o peixe cru japonês. Gorito, é mexendo assim encarar? mesmo? Vamos lá, assim é assim mesmo. Mastiga bem, hein? Ninguém me contou que era assim. Ó, o gergelim pra terminar. Agora, é verdade que tem pessoa que pode até morrer comendo isso? Pois é, você tem que mastigar muito bem, senão ele pode grudar aqui na sua garganta e você pode até ter dificuldade de respirar. Ok. Tô tenso. Vamos lá. Ó, tá mexendo. Ó. Confesso que tô tenso. Eu peguei uma muito fininha, que acho que eu vou trocar, vou pegar uma maior. Tô tenso. Vamos lá. Não quer sair não, ó. Ih, tá grudado aí. Tô tenso. 맛있어요. 너무 맛있어요. Eu não tô escapando do Ó, prato. tá fugindo aí. Mas não tô com coragem de engolir ainda não. Espera mais um pouquinho. Vou mastigar mais. Que já dá. Coragem. Já engoliu o seu? Já engoli, já tá lá embaixo. Foi. Foi? Tá vivo? Então tá bom, então vamos pro outro. Mais uma agora o próximo. Hábitos como esse revelam muito da história de um povo. Agora, em vários lugares tem um pensamento, uma visão sobre a Coreia. A gente vem pra cá, as pessoas perguntam, vai comer cachorro? Vai comer cachorro? Ainda se come cachorro na Coreia? Como é que funciona isso? É uma tradição que está quase desaparecendo, né? A gente tem que lembrar que a Coreia é um país que foi muito pobre durante muito tempo, né? A Coreia, enquanto um país com uma renda mais alta, é um fenômeno muito recente. Então você imagina que naquela época eles consumiam todo tipo de alimento que estava disponível e o cachorro era um deles, né? Felizmente as coisas mudaram, a situação hoje é muito melhor e já não se consome mais a carne de cachorro com a frequência que era há muito tempo atrás. A Coreia, em poucas décadas, saiu de um país arrasado pela guerra para hoje uma das maiores economias do mundo. Esses quase 10 anos que eu estou aqui na Coreia, é incrível como as coisas melhoraram. É impressionante o que você vê de mudanças positivas em infraestrutura, em benefícios, em serviços para a população. Isso é muito admirável. Monges voadores e os mistérios de uma arte marcial que busca paz interior. É daqui a pouco. O trem-bala liga as principais cidades da Coreia do Sul. Pelos trilhos ou pelo asfalto, em poucas horas é possível cruzar todo o país. As montanhas ocupam 70% da Coreia do Sul. Os túneis encurtaram distâncias. Através deles, chegamos a um lugar onde o tempo não passa tão depressa. Essa é Hamyang, no interior da Coreia do Sul. 400 anos nos separam dos nobres que viviam aqui. Lugares como este são chamados de Hanok,
Aqui viviam os aristocratas da região sul da Coreia. O 18º descendente do grande sábio de Hamgyong nasceu nesta casa. Ele está dizendo que nasceu aqui nesse quarto, onde eu vou dormir essa noite. Ele viveu aqui até fazer 5 anos. Viajou pelo mundo, estudou na Inglaterra. Hoje em dia, hospeda viajantes que buscam conhecer as tradições coreanas. O guia local nos conta que, para chegar até onde moravam as mulheres, era preciso passar pela Casa do Nobre. Ou seja, elas ficavam quase escondidas no interior de pátios como este. O aquecimento é assim. O calor da lenha no fogo deixa o chão bem quente. Em noites frias como esta, esse sistema é fundamental. Dormir no Hanok é como voltar ao passado. O silêncio do vilarejo, essa paz, tudo convida a uma viagem no tempo. O quarto não mudou quase nada desde que o dono da casa nasceu. E, tirando a eletricidade, tudo mudou muito pouco nesse lugar que existe há mais de 400 anos. Agora eu vou arrumar minha cama. Minha cama não, meu pedacinho de chão. Para aproveitar melhor o espaço, todos os dias eles arrumam um lugar de dormir. Começa assim, com essa espécie de edredom bem fininho. Acaba forrando o chão. Depois, essa espécie de forro, né, que serve de lençol. Mas já é bem quentinho. Agora o cobertor. Quentinho. Tem um aquecimento que vem lá do chão. E o travesseiro. Agora eu vou fechar a janela e um detalhe. Ela é de papel. A mesma técnica usada há mais de 500 anos. Um papel que ao mesmo tempo é arejado e impermeável. É minha proteção para essa noite. Com licença. Até amanhã. Ainda temos muito chão pela frente. De volta para a estrada, seguimos viagem até o alto desta montanha. Aqui vivem os guardiões de um tesouro muito antigo, a sabedoria Zen. Essa riqueza está ao alcance das mãos. O caminho é a força do corpo, da mente e do espírito. A chave é o equilíbrio. O templo do Buda de Pedra, o Gogol-sa, foi construído 1500 anos atrás. A escultura foi feita nos contornos da rocha mais íngreme. E as cavernas ao redor são um santuário. Aqui o budismo e a arte marcial se encontram. A meditação se transforma em movimentos. Os mestres dessa arte são os monges voadores. Por alguns instantes, eles flutuam diante de nós. Essa técnica se chama Sun Mudo. O monge explica que essa não é uma arte marcial usada para atacar. O Sun Mudo é para fortalecer o coração e aguçar a concentração. Os monges budistas são de paz, mas os saltos são como golpes. No passado, no tempo das invasões japonesas, eles precisaram lutar em combates de vida ou morte. Como é saber voar? Com o jeito de quem está fazendo arte, ele diz: "Ah, é bom voar, né?" Deve ser. Para os mestres, o mais difícil nem é voar. O grande desafio é lutar com você mesmo, ele diz. Com o Sun Mudo, você viaja pela própria mente e é dentro desse mundo que os combates acontecem.
Olhando o que eles são capazes de fazer, fica evidente que essa batalha não é fácil. Os aprendizes se esforçam. Já passaram por aqui mais de 30 mil pessoas, sendo 8 mil estrangeiros. Muitos voam alto em busca de conhecimento. Os templos budistas são cercados de muitos mistérios. Histórias de príncipes, princesas e dragões. E foi isso que nos levou até o templo de Miriam Manossa. E você vai junto com a gente. 10 mil peixes e uma lenda. Como explicar as pedras flutuantes na encosta da montanha coreana? É daqui a pouco. Manossa significa o templo dos 10 mil peixes. Mas onde eles estão, se nós não vimos nenhum peixe? Diz a lenda que um príncipe procurava um refúgio na montanha para descansar. Os peixes subiram voando atrás dele e aqui no alto se transformaram em 10 mil pedras. O príncipe era filho do rei dragão e teria vindo do Mar do Leste. Dizem que ele se transformou nesta grande rocha sagrada e repousa aqui dentro até hoje. Os peixes petrificados são ainda mais enigmáticos. Formam um leito de pedras flutuantes e algumas têm som de sino. Fomos ao encontro do monge que vive aqui. E o senhor acredita que essas pedras eram peixes? Se o senhor acreditar, eu acredito também. Com a tranquilidade de quem prepara um chá, ele nos explica que acreditar ou não nem faz muita diferença. O mundo de Buda é diferente do mundo da ciência. A gente não consegue ver ou provar que ele existe. No mundo de Buda, essa história bem que poderia ser real. Para o monge, difícil é acreditar numa outra guerra entre as Coreias. Ele diz que a grande preocupação é com as influências externas. No mês passado, Donald Trump esteve na Coreia do Sul. Logo depois, incluiu a Coreia do Norte na lista de países que patrocinam o terrorismo. Isso permite que os Estados Unidos apliquem novas sanções contra o governo de Kim Jong-un. Em meio a esse clima de tensão, um soldado da Coreia do Norte decidiu arriscar a própria vida e fugiu. Atravessou uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. As câmeras sul-coreanas mostram o carro vindo em alta velocidade até cruzar a linha que separa os dois países. Na perseguição, os soldados do norte invadiram a Coreia do Sul e violaram o armistício. O fugitivo levou 5 tiros até cair no chão. As câmeras infravermelhas mostram os soldados do Sul arrastando o corpo dele até um lugar seguro. No hospital, os médicos constataram que, além dos ferimentos, ele estava subnutrido e com verminoses, um sinal das condições precárias da vida no norte. Quando acordou do coma, o soldado perguntou se tinha mesmo conseguido chegar à Coreia do Sul. Nos últimos dias, novas provocações. Um míssil intercontinental, manobras aéreas, caças americanos invisíveis aos radares. E a guerra de palavras continua. Mas se depender de coreanos como o monge do Templo Manossa, não vai haver confronto. Nós somos o mesmo povo, nós temos os mesmos costumes, o mesmo sangue. Eu acho que, se depender só de nós, a guerra nunca vai acontecer. Se você quiser rever o Globo Repórter de hoje, acesse o Globoplay. Fique agora com Máquina Mortífera, a série. Uma boa noite e até a próxima sexta.